Olá, meus queridos amigos, meus amados irmãos. Mais um dia que o Senhor nos concede, chegando aqui no finalzinho do dia, mas vindo aqui, Pastor Sinésio, com as considerações da leitura de hoje. Hoje lemos a segunda epístola de João, e desta epístola eu separei esta palavra para nossa reflexão. Presbítero. A palavra presbítero nos lembra do chamado divino à liderança espiritual. Além de 2 João, textos como o de Hebreus 13 nos ensinam a valorizar esses líderes e a responder com respeito e obediência, reconhecendo que velam por nossas almas. No hebraico, presbítero é zaquém. Zaquém originalmente significa idoso, mas no contexto de Israel identifica líderes reconhecidos pela comunidade. Os zaquenim exerciam funções de governo, conselho e julgamento, sendo guias espirituais e sociais. Podemos ver isso em Êxodo 24:1 e Deuteronômio 19:12. O termo associa maturidade de vida com responsabilidade no cuidado do povo, servindo como ponto de referência moral e espiritual. Zaquém aparece cerca de 179 vezes no Velho Testamento, funcionando tanto como adjetivo que descreve a idade avançada, quanto como substantivo que significa um cargo reconhecido de liderança comunitária. As Escrituras apresentam a velhice não apenas como cronologia, mas como uma época dada por Deus para sabedoria, conselho e serviço de aliança. No grego, presbítero é presbíteros. Presbíteros literalmente significa mais velho, mas no Novo Testamento designa líderes espirituais da igreja. Em 2 João 1, João se apresenta como presbítero, unindo autoridade pastoral e proximidade fraterna. Hebreus 13, 7 e 17 reforça que os presbíteros têm a responsabilidade de ensinar, guiar e velar pelas almas, e a comunidade deve responder com lembrança, obediência e respeito. O termo aparece 66 vezes no Novo Testamento e forma um elo vital entre a liderança de Israel, o sistema de sinagoga, e a vida congregacional do Novo Testamento. O autor de Hebreus nos exorta a lembrar e obedecer nossos líderes, que no grego também são chamados de egomenoi, e significa líderes ou guias, se encaixando no papel de presbíteros. O conceito enfatiza a maturidade, a sabedoria e a autoridade que vem com a experiência e a idade, elementos cruciais para a liderança. Baseado nisso, baseado na nossa leitura, tanto de 2 João como dos textos de Hebreus que já lemos no passado, 3 aspectos sobre os presbíteros. Primeiro, guia da verdade. A missão do presbítero é preservar a doutrina e conduzir com fidelidade. A função pastoral une autoridade e serviço, orientando a comunidade na verdade e na perseverança da fé. Segundo, liderança racional e exemplar. O presbítero é chamado a viver de forma coerente com o Evangelho, inspirando os demais. O presbítero é chamado a liderar pelo ensino e pelo exemplo de vida, não apenas por posição formal. Finalmente, obediência consciente. A submissão aos presbíteros é vista como parte da vida espiritual saudável. A igreja é convidada a honrar e a seguir seus líderes espirituais, reconhecendo sua vigilância e cuidado em favor do corpo de Cristo. E concluindo, em 2 João 1, bem como em Hebreus 13, 7 e 17, o termo presbítero une o Velho Testamento, zaquém, e o Novo Testamento, presbíteros, refletindo maturidade, cuidado e liderança espiritual. O presbítero não governa por poder humano, mas guia como servo da palavra e guardião das almas. Assim, a comunidade é chamada a lembrar, obedecer e se submeter aos seus líderes, reconhecendo o valor de uma liderança que ensina, intercede e vela pelo rebanho de Cristo. Feitas essas considerações, quero deixar 3 perguntas para refletirmos ainda no dia de hoje e durante a nossa vida quanto aos nossos líderes. Primeiro, como temos honrado e apoiado os pastores que Deus levantou para cuidar de nossas vidas espirituais? Segundo,
Em que áreas precisamos crescer em obediência e cooperação para que o cuidado pastoral seja exercido com alegria e não com peso? E, finalmente, de que maneira podemos seguir o exemplo de fé e perseverança daqueles que já nos guiaram na caminhada cristã? É isso por hoje, falando um pouquinho aqui sobre a nossa liderança, falando um pouquinho com líderes, enfim, refletindo sobre o comportamento que tanto os líderes devem ter, como também o comportamento que o corpo de Cristo deve ter em relação aos seus líderes. A leitura de amanhã, 3º João, já está na sua tela. Deus abençoe a sua casa, a sua vida e a sua família. Até amanhã, se o Pai permitir. Tchau, tchau. Conheça os e-books do pastor Sinésio Santos. Materiais escritos para inspirar, ensinar e transformar vidas. São títulos abordando temas como estudos bíblicos, histórias envolventes de ficção, orientações práticas para a vida cristã, capacitação de docentes, comentários bíblicos versículo por versículo. Cada obra é um convite para mergulhar em conteúdos que edificam e enriquecem o conhecimento, ajudando você a crescer em fé e sabedoria. Encontre o título perfeito para sua jornada e compartilhe a experiência com aqueles que você ama. Adquira já o seu e transforme sua leitura em um momento de aprendizado e crescimento.